Ei, gente, está no ar mais um episódio do Pode Inovar na FAPES, o seu podcast sobre ciência, tecnologia, inovação e extensão aqui do Espírito Santo. Eu sou Samantha Nepomuceno, sou jornalista e assessora de comunicação e imprensa da FAPES e vou comandar esse bate-papo com você ao lado do meu amigo Igor. É isso, meu nome é Igor Gonçalves, eu também faço parte da equipe de comunicação da FAPES e hoje nós temos um tema muito interessante aqui, pesquisadores do futuro, o impacto da iniciação científica. E para falar disso, a gente trouxe duas mulheres aqui que fizeram um trabalho muito importante, né, na rede municipal aqui de Vitória e que vai falar muito sobre saúde mental e o PIC Júnior também, um projeto muito interessante, não é isso, Samantha? Exatamente, Igor. Hoje a gente conversa com a professora do Centro de Ciências da Saúde da UF, Cíntia Helena Santuzzi, eu pronunciei certo, tá certo, que coordenou o projeto Saúde Mental de Adolescentes, do conhecimento à intervenção. O projeto foi contemplado no edital da FAPES chamado PIC Júnior, que oferece bolsas de iniciação científica júnior para os estudantes da rede pública de ensino. Então, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. E temos também ao lado dela a professora Jeane, deixa eu ler aqui o nome todo completo para ficar certinho, Jeane Tomás de Oliveira, que é professora da MF Moacir Avidos aqui em Vitória, certo, Jeane? Seja bem-vinda também ao nosso podcast. E aí, assim, gente, só para contextualizar o nosso bate-papo, né, Igor, cabe a gente explicar para você que está ouvindo a gente ou que está assistindo o que é o PIC Júnior, que é esse edital que as professoras foram contempladas. O PIC Júnior, o que significa essa sigla, né? É o Programa de Iniciação Científica Júnior do Espírito Santo, Pesquisador do Futuro, é uma iniciativa da FAPES e atua conectando os professores da instituição de ensino superior ou pesquisa, que é o caso da professora Cíntia, com as escolas da rede pública de ensino através dos seus professores, como é a professora Jeane, que está aqui junto com a gente. Essa iniciativa, gente, ela se baseia em formar novos cientistas, aguçar nessas crianças e adolescentes das escolas da rede pública esse interesse pelo mundo científico, que foi o que vocês fizeram, né, professora? Exatamente. A partir disso, acho que dá pra gente começar o nosso bate-papo, É isso, né, agora que você já explicou tudo, deixou todo mundo por dentro, então eu vou começar com você, professora Cíntia. A gente sabe que hoje o tema saúde mental é uma coisa muito mais falada pela sociedade e tudo mais, mas talvez não entre pré-adolescentes e adolescentes, vamos dizer assim, que foi ali o âmbito de onde vocês fizeram a pesquisa. Então, queria saber o que te levou a fazer esse trabalho especificamente com essa faixa etária, tratar de um assunto que, né, não é tão comum, não é tão habitual a eles. Como é que você decidiu fazer esse projeto? O que teve essa ideia que te levou a fazer esse projeto com essa faixa etária? Então, o edital, ele deixa aberto as possibilidades de pesquisa, né? Como foi bem falado, a ideia é trazer o universo da pesquisa para dentro de um ambiente ainda escolar, para incentivar esses alunos. Então, a ideia era, assim, mostrar para esses alunos como que faz uma pesquisa científica. Nessa ideia, eu pensei, vamos coletar uma informação do ambiente escolar, dos próprios alunos, porque isso vai causar um interesse neles. E aí surgiu a ideia de falar de um tema que a gente sabe que depois da pandemia, esse tema ficou muito em alta em todas as faixas etárias, inclusive nos adolescentes. Então, nós da equipe, a gente pensou que seria interessante a gente mostrar para os alunos como se faz a pesquisa na prática, coletando informações da própria instituição, dos próprios alunos, para eles entenderem o contexto. E por isso que o tema vai do conhecimento à intervenção, porque a ideia é que ao final da coleta de dados, que esses alunos possam trabalhar essas informações para a própria escola, em benefício da própria escola, porque em posse desses resultados, sabendo qual que é o perfil daquela escola, a gente consegue trabalhar o ambiente interno. Então, foi essa a ideia, trabalhar a coleta de dados, ensinar principalmente para os alunos contemplados com a Bolsa, que trabalhou efetivamente na coleta de dados, em todo o processo, mas também para todo o ambiente escolar. Só pegando um pouquinho da sua fala aqui, como você falou em equipe, vocês, para fazer esse projeto, já se conheciam? Como é que foi esse processo da desconexão? Exatamente. Na verdade, nesse primeiro momento, né, que é a escrita do projeto, a submissão do projeto, ficou mais comigo mesmo, né, com a coordenação do projeto. Então, inicialmente, a gente faz um contato no sentido de, assim, é viável fazer nessa escola? Tem algum escola professor... tem interesse, né, no tema? Tem algum professor tutor? E aí eu apresento o tema, e aí o tema
tema é de interesse, e aí, mas a escrita mesmo, a ideia, partiu mesmo da coordenação do projeto. Mas a gente compartilha nesse primeiro momento. Quando o projeto foi contemplado, aí a gente efetivou para ver a viabilidade mesmo de como isso ia acontecer. Mas antes a gente conversou em relação, assim, vocês topam mais nesse sentido, né? E, professora Giane, você foi a tutora dos alunos, né? Que o tutor, gente, dentro do edital, ele é um personagem muito importante, assim como a coordenação, que também recebe bolsa, e é a pessoa que está ali diretamente com os alunos em sala de aula. Como é que foi? Buscar esses alunos, montar essa equipe de iniciação científica júnior, selecionar eles, levar eles até o projeto. Como é que você percebeu tudo isso em sala de aula? A escola Você a Vida já está no 3º ano, né, de projeto de iniciação científica. Ai, que legal! Então, assim, a escola já tem uma experiência. Os meninos começam um ano com ansiedade para saber se esse ano vai ter um projeto. Eles gostam. Legal. Que bom! Eles gostam. O fazer para eles é muito importante. Eles são extremamente participativos. Então, a escola também fica muito feliz e a gente fica ansioso sempre em receber propostas, né, convites, para poder estar participando, que é uma oportunidade também para os alunos. Sim, com então certeza. você até trouxe uma informação assim, que é uma coisa que eu queria saber. Quando você recebe por exemplo, a Cíntia vem e convida vocês para fazer um projeto desse de saúde mental, por exemplo. Você, como está ali já no dia a dia da escola, você está mais, né, presente, porque você trabalha lá. E você recebe isso com entusiasmo ou você recebe isso assim, acho que talvez falar de saúde mental aqui vai haver uma resistência. Né, que foi saúde esse mental. tema da pesquisa, você recebeu ele na hora de fazer, acho que aqui vai ser um pouco difícil, vai ter resistência com os alunos ou não, ou é um entusiasmo, como você falou mesmo, eles já estão preparados, porque já sabem que vai ter. Como que foi a sua recepção a essa ideia? Foi um entusiasmo, não para mim, como também para todos os professores da escola. Porque nossa escola é uma escola de tempo integral. Então, o menino entra às 7 e ele vai sair às 4. Então, foi uma oportunidade de conhecer a nossa clientela. Foi muito mais além do que saber onde ele mora, com quantas pessoas moram, que nós também fizemos essa pesquisa, né? Traçamos o perfil dos meninos, mas também conhecer eles de forma diferente, porque na nossa aula a gente vai conhecer o menino, a pessoa, mas claro, aquilo que ele não fala, aquilo que ele não vai escrever numa prova, numa atividade. E o projeto nos oportunizou isso, conhecer um lado dele que a gente ainda não via. Você acha que despertou, então, nesses alunos essa vontade, de repente, de ser um futuro pesquisador, um futuro cientista? Com Teve certeza. Essa troca com você ali em sala de aula? Sim. E o projeto também tem uma aluna da universidade que tem Sim. contato direto com eles. Então, o primeiro contato deles com ela, eles ficaram impressionados, ouvindo ela falar da história, da trajetória dela até chegar na universidade. E é uma forma de mostrar para o aluno da escola pública que ele pode chegar lá. Sim. Oportunizar para ele o acesso Isso. também ao ensino superior, a uma carreira científica, uma carreira acadêmica, né? E, professora Cíntia, inclusive a professora Jane comentou que tinha uma aluna da graduação, né, que faz parte da equipe, que é uma bolsista de CT, que a gente fala, de Iniciação Científica Tecnológica. Quem era essa aluna, de qual curso, como é que foi esse contato dela também para fazer parte do projeto? Eu sou professora do curso de fisioterapia, então a aluna era do curso de fisioterapia. Era uma aluna que já vinha me acompanhando em outras pesquisas, e aí eu convidei, e ela, na hora, ela abraçou o projeto. E ela abraçou o projeto mesmo, no sentido de ela que se motivou a contar a história dela, né, o percurso dela até chegar à universidade, até porque ela também foi aluna de uma escola municipal, estadual, legal, não sei. Gente. Então, gera uma identificação também com os alunos, né? No dia da apresentação, na mostra, ela encontrou um professor dela do Fundamental, e aí ela fez esse link com esse professor e falou que estava num projeto como iniciação científica já da graduação. Então, assim, ela também se realizou nesse projeto. Ela que frequentava as reuniões junto com os alunos. Então, foi muito interessante. Foi uma parceria muito legal. Isso é bom, gente, também porque mostra um pouco desse objetivo que a FAPES tem, que o governo do estado tem, por meio da FAPES, de fomentar a formação científica na população capixaba, que é realmente através dessas bolsas, né? Bolsas de iniciação científica júnior, de iniciação científica tecnológica, que é para graduação, mestrado, doutorado e assim por diante, né? Realmente oportunizar para a população esse acesso ao ensino superior e essa carreira acadêmica, carreira científica, né? Com certeza. E essa experiência, então, ela foi um espelho para eles ali, né? Eu acho que se identifica bastante
se ela pode, eles também podem. Acho que casou muito bem aí, né? Tiveram alunos de iniciação científica do IC Júnior mesmo, que ficaram realmente bem motivados, né? E são alunos com potenciais. Então, assim, isso é muito brilha bacana. até os nossos olhos. Dá pra ver. Cíntia, voltando para você, que agora para um lado mais técnico, vamos dizer assim, da pesquisa, eu lembro que ao ler lá, fiz uma matéria com vocês, né? Com você, principalmente, falei com você, nem sei se você lembra, mas tem um tempo já, tá? E eu li ali o estudo de vocês, eu lembro que eu fiquei com uma coisa que a natureza que você me explicou é quanti-qualitativa, né? E eu queria saber, entender um pouco como é que é esse processo, como é que você explicasse um pouco esse método de como foi feita a pesquisa, né? Para as pessoas, e como você envolveu todos os alunos ali para chegar nos dados que você queria, como é que foi feita essa parte meio técnica, metodológica aí da pesquisa, né? A metodologia de pesquisa é uma pesquisa científica, como se faz no mestrado, como se faz no doutorado. A gente a gente passou por todos os processos, então a gente tentou envolver os alunos na parte que eles poderiam, e por isso que esse projeto, eu falei com você na época, que é fantástico, porque ele consegue me dar de suporte uma aluna de graduação que já tem uma experiência em pesquisa ali, que ela vai conseguir me ajudar, e aí a gente consegue passar isso para os alunos de uma maneira, assim, mais tranquila, porque a pesquisa em si, ela foi toda feita com os moldes de uma pesquisa científica que a gente faz lá na UFES mesmo. Então, seguimos todos os critérios, né? Então, como que isso é elaborado? Primeiro, eu faço um projeto, envio para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal. Depois que essa pesquisa foi passada pelo Comitê de Ética, a gente consegue fazer a coleta desses dados, né? Então, após isso, a gente tem o termo de consentimento livre esclarecido, que todos os alunos, e o termo de assentimento, por eles serem menores de idade. Então, eles entendem. Aí, os alunos de IC Júnior têm a oportunidade de entender o que é uma pesquisa científica, né? O que é um dado quantitativo? O que é um dado qualitativo, né? Eles ajudaram na formulação do questionário, por exemplo, porque a ideia era que a gente captasse a realidade deles, não melhor do que eles, para me dizer qual é a melhor pergunta a fazer, né? Então, a pergunta de perfil socioeconômico foi toda orientada por eles. Né? Então, seria interessante a gente perguntar quantas pessoas moram na sua casa? Eu acho que vale a pena. Quanto tempo de atividade física? Então, essas foram perguntas feitas que eles ajudaram a compor aquele bem inseridos no processo mesmo, né? Muito inseridos no processo. E aí, as perguntas mais voltadas para a saúde mental, aí o que a gente faz? A gente usa questionários validados. Então, são questionários que já são usados em pesquisas científicas corriqueiras, né? Então, esses dados foi mais feito pela iniciação científica da graduação, pela ICT, né? ICT. Foi por ela. Por quê? Porque aí é um dado que a gente precisa saber coletar mesmo, né? A pergunta já vem pronta. É mais sensível também, né? O tema. Isso, é um questionário que já vem pronto e ele tem um score, ele tem uma pontuação final. Então, os alunos tomaram conhecimento, eles ajudaram, que eles transcreveram tudo para o Google Forms. Então, eles tomaram conhecimento das questões, mas quem fez a pontuação final foi a coordenação, no caso eu, junto com a Lohane, que foi aluna de ICT, né? Porque aí é um pouquinho mais complicado. Mas um ponto importante que Jeane é professora de matemática. Então, a gente vê que para pegar esses dados e transformar esses dados em estatística, a gente precisa passar pelos gráficos. Então, a Jeane fez um trabalho fantástico com esses alunos de pegar e como construir gráfico, de maneira manual mesmo. Eles desenhavam os gráficos. Então, o que representa esse dado, para depois, lá na frente, a gente conseguir fazer uma ideia, assim, da representação mesmo do dado para a realidade. Transpor o dado para a realidade. Né? Mas o processo é mais ou menos esse. A gente passa pelo Comitê de Ética, depois que o Comitê de Ética liberou, nesse meio tempo a gente vai fazendo capacitação com esses alunos, para eles entenderem mesmo o que é uma pesquisa. É um trabalho mais investigativo, assim, né? Isso. E aí, depois, os alunos vão fazer eles fazem uma conversa mesmo, uma divulgação na escola, porque toda a comunidade escolar vai ser convidada a responder esse questionário. Então, eles vão divulgar, eles batem de sala em sala. Esse ano a gente até fez, porque assim, a pesquisa científica, ela é opcional. Então, o aluno ele pode se negar
Sim, a não querer não querer participar. não Né? querer participar. Então, a gente tinha o quê? Uns 200 alunos? A gente tinha uns 200 alunos e a gente teve 80 respostas. A gente teve uma amostra relevante para... Porque uma pesquisa dessa, ela não tem intuito nenhum de mostrar, assim, o perfil de alunos no Brasil. Sim. É um intuito interno mesmo. Sim. Né? Então, a gente pegou uma amostra bastante representativa. Porque Sim. a gente conseguiu pegar bastante aluno. Uhum. E a gente tem aqui, né, a gente até separou 2 dados que vieram dessa pesquisa de vocês. E uma das estatísticas que chamou a atenção foi a suspeita de transtorno mental comum, que 56%, né, constatou que tem essa suspeita de transtorno mental comum, né? Isso é bem representativo. Isso. E um outro dado, né, um outro resultado foi a frequência de sintoma de ansiedade, que entre as frequências grave e extremamente grave, né, 33% dos alunos constataram, né, ter essa frequência. Aí você vê como esse tema de saúde mental é realmente muito importante, né? Quando a gente olhou os dados, a gente ficou um pouco impactado, para falar a verdade, né? Imagina. Porque são questionários que se propõem a investigar o transtorno mental comum, né? O que seria o transtorno mental comum? Dentre eles pode ser essa ansiedade, né? Não significa que a pessoa ela tem uma suspeita, Sim. ou seja, acende o alerta, né? Então, se ele se propõe a verificar isso, é porque ele tem, de fato, um potencial de verificar. Então, quando a gente vê que 56% da comunidade escolar tem uma possibilidade de apresentar, né, esse transtorno, a gente vê que é real. Sim, né? Tá a gente tem uma questão de saúde mental importante ali nessa porção da população que são os adolescentes. Verdade. A gente vai depois a gente vai voltar um pouquinho nesses dados aí, até para ver os passos, né, que eu acredito que a partir dos resultados possam ser traçados algo a fazer. Mas antes eu tenho uma perguntinha para a Giane aqui, que é com base na sua experiência, Giane, de tá no contato mais... Posso chamar pré-adolescente, essa faixa Sim. de ensino fundamental aí? Porque fica pré-adolescente. Como é que você viu a relação deles com a pesquisa, por exemplo... eles recebem bolsas, então eles têm acesso a um dinheiro nessa época também. Foi necessário, por exemplo, alguma orientação da sua parte ou da vocês da equipe financeira, olha, o dinheiro que eles recebem ou não, se deixa eles livres. Como é que é a experiência deles como um todo, assim? Você estava falando aqui, fez até essa parte do gráfico, então acredito ter sido uma experiência inovadora para eles, de aprender, mas também tem essa parte de, olha, pela primeira vez numa pesquisa, está recebendo um dinheiro para fazer, se dedicar àquilo também. Isso impacta também na vida, impacta também deles, até na vida deles família, fora dali, né? Porque eles podem usar esse dinheiro, enfim, em casa ou para eles. Vocês também têm essa preocupação ou não? Deixam livre? Conversaram com eles sobre esse aspecto? Eu gostaria de entender um pouco esse processo também. Eu, como tutora deles, não impus o que eles deveriam fazer com o dinheiro deles. Conversava, gente, lembra de pensar lá na frente. Alguns alunos compraram celular e aí falaram, tia... lembra de depois ver o dia que vai cair a bolsa, porque a mamãe vai pagar no telefone. Então, teve parcela, aluno que comprou Entendi. celular, teve aluno que ajudava em casa, alguns que usavam para sair. Entendi. Então, assim, foi uma oportunidade do primeiro contato deles, vamos dizer assim, com um salário. Sim. Então, uma vida exatamente. Então, começa a forma, aquele primeiro, né, eu tô ganhando algo pelo aquilo que eu tô fazendo. Então, isso já é um dado do que você tá falando, né? A relação deles foi como se eles estivessem num trabalho recebendo um salário, né? Que é uma coisa nova para eles, né? Comprometidos. Vamos fazer reunião, vai ter encontro e sempre ali. Muito bacana. Eu vou só falar aqui para complementar, né, essa informação, que os estudantes, como eu estava falando aqui, a gente recebe bolsas, né? Eles receberam um valor de R$400, né, durante o período do projeto. E o projeto todo recebeu 47,5 mil. Só para deixar aqui claro, né, quanto foi o investimento, né, nesse projeto todo que vocês fizeram. Vou passar agora para um tema aqui, aproveitando já, né, que a gente está em setembro, que é o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção do suicídio e, enfim, eu acho que saúde mental também entra nisso. Você até falou que não se aprofundaram tanto, né, nessa questão de pegar até esses dados, mas como você estava falando dos dados que vocês até se assustaram, entre aspas, né, com o que vocês falaram, como é que vocês, depois disso, traçaram rotas, né, uma comunidade escolar
num geral, né? Vocês receberam os dados, né? os resultados, exatamente. Da escola, para as famílias, enfim, porque né? eu vou até ler aqui só um pouquinho antes, só para dar nem é exatamente o dado que vocês colheram ali, mas só para dar um geral aqui do Setembro Amarelo, né? Que segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, metade das condições de saúde mental tem início aos 14 anos de idade, embora a maioria desses casos não seja constatada. Vocês aí constataram alguns sintomas lá nessa idade, a gente está falando da idade, né, do ensino fundamental ali. E tem mais uma estatística aqui que eu achei interessante trazer também, que soma-se isso ao fato de, mundialmente, a depressão ser uma das principais causas de doença e incapacidade entre adolescentes, que é o que eu falei lá no início também, né? Adolescente talvez não esteja muito ligado a isso antigamente, talvez um pouco mais agora, mas eles ainda não têm essa noção, acho, também da depressão, enfim. Mas está ali, é uma realidade, né? Um sintoma de é uma ansiedade, realidade entre eles. Vocês não chegaram a esse ponto de investigação dentro ali, mas vocês escolheram dados até impactantes, como você disse. E aí, a partir desses dados, como é que vocês chegaram a traçar? Bom, agora a gente tem que conversar aqui com diretores, com alunos, com pais, né? O que a gente vai fazer diante dos nossos dados? É isso que a gente queria saber. Então, só para esclarecer, a gente aplicou 2 questionários validados. Ele me fala sobre tem suspeita ou não tem suspeita. Ele só me responde isso, né? Tem, e aí a gente viu que 56% da população dessa população estudada, tem suspeita. Depois a gente aplica um segundo questionário, que ele tem outra função. Ele tem a função de ver a frequência de 3 sintomas: ansiedade, estresse e depressão. Inclusive a depressão. Então a gente conseguiu ver esses um dado 3. em relação então, assim, a isso, né? Primeiro ponto é que o adolescente, às vezes, ele não tem percepção do que é a depressão, do que é a ansiedade, do que é o estresse. Mas esse tipo de diagnóstico, digamos assim, ele é bom para um rastreio. Então, foi essa a ideia, ter esse rastreio. E a gente viu que de todos, a ansiedade, que foi o que você falou, né? É o mais alto entre eles. Então, o que a gente fez foi representar esses dados em gráficos, levar esses dados para a comunidade escolar. Então, a gente fez uma apresentação, a Jane pode até falar melhor dessa apresentação, junto com a diretora, quem mais está? Toda a comunidade escolar. Toda a comunidade escolar, né? E a ideia é o quê? É que a gente possa conversar sobre isso. Não é uma intervenção direta. A gente está falando de uma população de alunos de escola estadual, municipal, que muitas vezes não vão ter acesso a um diagnóstico, a um tratamento mais direcionado. Então, às vezes isso só vai ser visto muito lá na frente, né? Como você colocou aí pelas estatísticas. Então, ter essa linha de raciocínio, talvez a gente consiga fazer palestras, né? Eu acho que a intervenção... Uma prevenção, vamos botar assim, Isso, eu acho que a intervenção é mais assim... conhecer sobre o assunto. A intervenção que conscientizar eles também, né? Sobre o que é ansiedade, o que é estresse, o que é depressão, como isso pode afetar na vida. Exatamente, eu acho que a ideia foi essa, expor os dados, mas no sentido de dizer o que isso pode afetar na sua vida, quais são os pontos de alerta. A gente não dá os dados individuais, por exemplo, eu fui como? Não tem isso, né? É sempre o geral. É o geral. Então, a ideia não é fazer um rastreio individual mesmo. Nem gerar um diagnóstico também, nem gerar um né? diagnóstico, de forma alguma. A ideia é mostrar, olha, os adolescentes estão sofrendo. Sim. Estão sofrendo de é alguma necessário forma. conversar sobre isso escolar, aqui, né? E aí, a Jane falou, eles são alunos de uma escola de tempo integral. Então, eles estão naquele ambiente escolar por um tempo grande. E o que a gente fez também de coleta de dados foi coletar, por exemplo, tempo de atividade física, e tempo de exposição a eletrônicos. Ah, sim, muito tempo de tela, né? Por que a gente fez isso, né? Isso foi proposital, porque a literatura, a gente tem muitos artigos publicados sobre esse tema, que usam esses mesmos recursos, e aí eles mostram o quê? Que normalmente o que influencia essa ansiedade, esse estresse, é o uso de tela. E que o que diminui é o tempo de atividade física. E olha o que a gente acha. O que a gente achou, que o tempo de atividade física, eles fazem 2 horas por semana de atividade física. E eles ficam 5 horas por semana na tela. Às vezes a atividade física é só aquela aula de educação física da escola, né? Exatamente, foi o que a gente imaginou. E se é um aluno que está dentro da escola, de que horas a que horas mesmo? De 7 até as 4. De 7 até as 4, e ele fica ainda 5 horas na tela, sendo que na escola não tem tela, esse menino fica
quase a noite inteira na tela. Verdade, então, muito assim, interessante isso. um diagnóstico que a gente tá encaixando com o que a literatura mostra. Né? O tempo de tela com a ansiedade, com um sintoma maior aqui que foi a ansiedade e com o transtorno mental. Porque quando a gente vê aqui que 56% tem suspeita de transtorno mental, a gente não sabe exatamente que transtorno é esse. E quando a gente fala transtorno, fala, eu tenho um problema, né? É verdade. Assusta, né? O nome é totalmente o aluno. Palavra... Então, uma das maneiras da gente conscientizar foi justamente falar o que é transtorno mental. Né? Isso é um problema? Não, ansiedade é normal. Aí a gente traz até a ideia lá daquele filme, né? Mostrando que a ansiedade... o Divertidamente, né? Para eles entenderem que, assim, é um sentimento próprio, mas aqui mostrou que vocês estão passando do limite, né? Então, a gente faz mais ou menos essa... E como é que foi, professora Giane, na escola, né? Fazer essa parte de conscientização com os alunos, com as famílias, como que eles receberam isso? A primeira parte nós fizemos só com os ICs mesmo. Foi trazer para eles o resultado, né? Porque foi o produto do trabalho deles, né? O fruto. Sim. E eles foram os primeiros que chegaram a essa conclusão. E apontaram, realmente, a gente chega em casa e que bom, aí já gera consciência, né? Porque aí eles têm que ser provocados a pensar, bom, então se eu ficar no celular, o que isso vai me gerar? Sim. A atividade física que eu faço 2 horas, ela é aonde? Falei, qual esporte? Eles não fazem. Pela maioria dos dados, a atividade física que eles praticam é realmente dentro da escola. Eles não têm outro lugar, hábito, não. Né? Fora dali, eles estão... E aí, depois que nós sentamos com eles, os próprios alunos apresentaram os dados da pesquisa, nós fizemos um banner e aí nós apresentamos o resultado no auditório da escola para toda a comunidade escolar que estava presente. E aí, os próprios alunos falaram desses dados, trouxeram as informações, falaram de sintomas, né, que a gente aprendeu, né, como palpitação, falta de ar. Que legal. Então houve esse reconhecimento também de sintoma físico, né? Porque dentro do questionário, quando o questionário se propõe a falar assim, sintoma de ansiedade, ele fala, na última semana você teve palpitação, na última... Aí tem também sobre fome, né? Então as perguntas vão sendo direcionadas e o próprio questionário depois que dá pra gente o resultado. Isso é sintoma de ansiedade, isso é de depressão. Muito legal, sentiu triste, né? Tinha pergunta sobre se sentiu triste. E aí, pra comunidade escolar, pra mim como professora, receber um dado desse é muito importante. Porque nós ficamos 9 horas dentro da escola com os alunos. Às vezes tem coisas que passavam despercebidas, que agora a gente já tem um olhar diferenciado. Sim. Até que ponto ali é só um desânimo? Ou até que ponto a gente precisa conversar em equipe, chamar a família, encaminhar? Porque às vezes os meninos passam 9 horas na escola, chega, os pais ainda estão trabalhando, dormem, no outro dia a escola. Tela, e a né? família não está tendo, e a família não está tendo, às vezes, esse convívio. Então, às vezes, eu com ele 9 horas consigo perceber algum comportamento que pode servir de alerta depois, né? Isso era até o que eu ia perguntar. Durante essa apresentação que vocês falaram que tem na escola, a família foi também ou não? Era só uma coisa entre alunos, diretores? Não, nós foi depois do horário de aula. As famílias também participaram. As famílias então também participaram desse momento, algumas que estiveram ali. E aí depois nós divulgamos o resultado também numa rede social da escola. O banner estava disponível, né, até umas 2 semanas atrás, né, embaixo, né, na sala, que todo mundo podia passar, nas paredes da escola, e agora ele fica lá na minha sala de matemática. Muito legal. Muito legal, e só uma coisa também, diante de todos esses estudos que vocês fizeram, dados, isso também chega a conversar num nível acima, por exemplo, apresentar isso na Secretaria Municipal de Educação ou não, ou fica só entre vocês mesmo? Então, a gente... Foi com quem que a gente fez contato? Para o Comitê de Ética, eles solicitaram que a Secretaria... Foi a Secretaria? Foi. Que a Secretaria de Educação desse também o parecer, né? E aí, quando eles viram o tema, eles até entraram em contato. Falaram, olha, mostra o resultado pra gente. A gente tem interesse. Que bom. Achou muito interessante a ideia. Mas acabou, a gente não deu esse retorno. Ela não deu retorno depois. Mas ela ficou bem interessada. Então, é porque é legal, né? Você ter esse conhecimento sobre ali a comunidade escolar, exatamente. Né? Quem sabe até ampliar, de repente, até pra gente entender
se é diferente para os alunos que estão em tempo integral dos alunos que não isso. estão. Enfim, dá pra fazer Existem várias várias perguntas. desdobramentos, né? Exatamente, existem várias perguntas. Professora Jane, aí você que estava ali no dia a dia com os alunos, uma curiosidade nossa, que eu acho que é até uma curiosidade de toda a FAPES, assim. Tiveram alunos que se interessaram pelo estudo a ponto de pensar, tipo, quando eu for fazer o meu ensino superior, né, minha faculdade, minha graduação, quero ir para esse tema de saúde, alguma coisa nesse sentido. Teve alguém ali que despertou isso? Alguém que externou isso para você no dia a dia, depois, professora, eu gostei muito de fazer isso, ou não? Esse ano não teve ninguém para a área de saúde. Ai, que pena. Nós temos 3 que estão no 9º ano, né, vão tentar o IFES, e aí eles já estão projetando o curso técnico. Que legal. Mas no passado nós tivemos alunos que ficaram muito interessados pela fisioterapia. Eu mesmo. Eu fui lá, foi uma outra oportunidade que nós tivemos de conhecer o espaço deles. Porque os alunos vão até o laboratório também, na UFES, muito né? legal. Que e massa. aí a gente conheceu que existem possibilidades, além do que a gente vê, às vezes, só na academia ou só no hospital, né? Então, e conhecemos os aparelhos também. É fantástico o laboratório da UFES. Isso é uma parte muito legal que o PIC Júnior proporciona, né? De muito você ir até o laboratório, como eles tiveram a oportunidade. Realmente fazer a conexão mesmo da universidade com a escola, né? Isso é muito legal. E senti isso era até uma que eu me recordo de conversar com você lá no IFES da Serra, quando vocês apresentaram, eu estava lá, o seminário, né, de apresentação. Eu conheci um pouco desses alunos, tu viu eles lá no dia apresentando. E eu lembro que você me falou uma frase que eu até anotei aqui, ó. Que eu você falou, que eu fiquei com isso na cabeça. Falou, eu sou apaixonada pelo PIC Júnior. Você já tinha participado mais de uma vez, né, do programa e estava sempre querendo participar para trazer outros projetos, ter outros contatos, né? Então, assim, como é que você vê essa importância do PIC Júnior para ter essa conexão com os jovens e despertar neles, né, algo a mais em relação à pesquisa? Como é que você vê assim, o seu olhar para o edital, né, nessa relação jovem e pesquisa aí? E você é uma pessoa que falou que era apaixonada, isso ficou na minha cabeça, eu sou apaixonada. Marcou. Eu não falei mentira, é isso mesmo. Acho que esse foi o terceiro, acho que foi esse terceiro ou o quarto que eu participo. Eu gasto meu tempo mesmo escrevendo, elaborando propostas, porque eu acho que é um projeto que a gente consegue fazer e ele dá todo o suporte. Ele dá o suporte, como você falou, para o tutor. Então, o tutor, ele trabalha também motivado. Ele dá a oportunidade para um aluno da graduação ver um ambiente completamente diferente, porque lá dentro da UFES a gente tem vários incentivos à bolsa, mas é tudo para pesquisa muito científica, muito específica. Aqui, ele sai um pouquinho desse cenário. Para os alunos de IC Júnior, a gente nem precisa falar, a gente já falou aqui, né? Além dele conhecer todo esse universo, ele ainda consegue lidar com essa questão do primeiro salário, do primeiro dinheiro, então ele tem ainda esse outro lado. Então, eu acho e além disso, o projeto ainda dá uma verba, né? É verdade, além da bolsa ainda tem um recurso, ainda tem um recurso que a gente consegue fazer a mobilidade desse aluno. Às vezes comprar um equipamento também que precisa, né, para o desenvolvimento do projeto. Então você tem ali um suporte. Eu acho ele completo, então ele é bem completo. Então, pra gente que é pesquisador, a gente consegue fazer pesquisa séria, mostrar pesquisa séria, que é relevante, que vai dar resultado e ter tudo isso que a gente está falando aqui, né? Para toda essa comunidade. Tanto para o adolescente, para a criança, quanto para um professor que está lá também. A Jane, imagina, fica lá 9 horas dentro da escola. Então, é uma coisa diferente que ela pode fazer, né? Do dia a dia dela. E que traz ainda um benefício, um auxílio. E para a gente, coordenador também, porque tem bolsa para o coordenador também. Verdade. Tem bolsa para todo mundo. E aí, tem bolsa para todo mundo. Vou passar agora, Samanta, tá aberto, né, Samanta? Fala aí para o pessoal, faça igual a professora Cíntia aqui, ó. E tá aberto aí. É verdade. Então, você que está assistindo a gente ou que estiver ouvindo, o PIC Júnior 2026, ele está com inscrições abertas até o dia 8 de outubro, é o edital número 17/2025. Tem previsão de selecionar 151 projetos de iniciação científica júnior e oferecer 755 bolsas de IC Júnior. É realmente bem, assim, um avanço, né, bem impactante, assim. O investimento do edital desse ano, né, para 2026 é de R$9 milhões e o recurso é uma parceria da FAPES, por meio do Fundcitec, que é um Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, com a CEDU. Então, você pesquisador, você de uma escola, né, você que está aí assistindo ou ouvindo a gente, está interessado, é só acessar o site da FAPES, ler o edital e inscrever sua proposta, porque olha o exemplo aqui com a gente, né?
as professoras Cíntia e a professora Jeane. Exatamente. Então, gente, a gente vai caminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo. Queria agradecer bastante, né, a presença de vocês. Foi um papo muito bacana, acho que foi muito interessante para conhecer várias vertentes aí do PIC Júnior, como a professora Cíntia falou, a experiência também com os alunos, como a Jeane pontuou muito bem. Então, a gente queria agradecer aí e quem sabe não volta mais para frente com mais projetos, já que você está sempre no PIC Júnior. Eu estou sempre de olho na FAPES em todos os Ou quem sabe um outro edital também. Exatamente, eu estou sempre de olho. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e pela confiança na gente. Eu também agradeço a oportunidade, né, através da FAPES, que os alunos da Ilha do Príncipe estão tendo, sem sombra de dúvida, faz diferença. Obrigada, meninas, pela presença de vocês. E, gente, até a próxima, até o próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau.